temos intimidade. O meu nome é Neu. Tem gente que me chama de Neuzinha, tem gente que me chama de Neuze, por aí vai. Põe aqui na minha bolsa, por gentileza. Obrigada. Então, gente, vocês devem se perguntar, conseguiram para a gente uma facilitadora que se chama Neuzimar. Gente, como é que a pessoa se chama Neuzimar? Ô Tita linda. Então, a história é a seguinte, resumindo. Os meus pais eram os mais velhos da família, os primogênitos, né? Eles foram os primeiros a casar, que naquela época acho que tinha que ser dos mais velhos, os primeiros a casar, e eu fui a primeira neta, tanto da família materna quanto paterna. Quando vocês estudarem estigmas, vocês vão ver o peso que tem esse estigma de ser a primeira neta. E era um conflito danado. A minha avó materna queria me batizar junto com o meu avô materno, a minha avó paterna também. Todo mundo queria ter propriedade. Minhas tias me levavam para a casa delas. Quando minha mãe ia me buscar, todo mundo saía chorando, não leva Neu, não leva Neu. Ou seja, durante um tempo, basicamente 3 anos, mais ou menos, eu fui muito mimada, porque chegaram os outros, né? Aí, à medida que os outros vão chegando, você vai ficando esquecida, por aí. Hoje eu tenho prima que me chama de tia. Eu tenho 52 anos, eu tenho prima de 15, de 20, é tia Neu. E aí, nessa agonia, nessa alegria, nessa euforia, que não me colocar nesse bebê? Aí, se fosse colocar os nomes que todo mundo queria, Dom Pedro ia perder para mim, porque eu ia ter uma lista de nome. Aí me apareceu uma tia, que eu até hoje não pergunto exatamente quem era, porque eu não sei o que eu vou fazer com essa criatura, quando eu descobri, que falou, por que a gente não faz o símbolo do amor do pai e da mãe? Oi? Então, minha mãe se chama Neuza, o meu pai se chama Osmar. Neuza e Mar. Sou eu. Segundo as boas línguas, eu sou o símbolo do amor entre minha mãe e meu pai. Um outro estigma, né? Por muito tempo, eu achei que eu tinha que ser o orgulho da família. Isso pesa pra caramba. Obrigada, amor. E eu fiz muitas coisas que acabei, de certa forma, me tornando. Hoje eu sou uma outra pessoa, mas as pessoas, algumas, ainda têm aquela imagem da Neu, né, de um tio dizer assim, olha, de um tio dizer para minha prima, olha, se você for igual a Neu, para mim já está bom. Eu não sou o que ele pensa que eu sou, mas a desconstrução é um processo dele. E daí, vou eu com esse conflito de Neuzimar, como sou Neuzimar, aí, quando bem mais novinha, eu fiquei chateada, porque eu não existia. Se eu era metade do meu pai e metade da minha mãe, eu não existia. Tive o privilégio de ser aluna de André Peixinho, em uma das minhas especializações, e fiz esse comentário com ele. Ele disse assim para mim, não, Neu, você não é metade sua mãe, metade seu pai. Você é igual ao petróleo. Oi? O petróleo vem da pedra e do óleo, e vira o petróleo. O petróleo não é nem a pedra e nem o óleo. É igual a você. Você não é Neuza e nem Osmar. Você é Neuzimar. O terceiro elemento. E aí ele me deu toda a identidade. Eu não sou minha mãe nem meu pai. Eles são meus grandes amores, mas eu precisava de uma identidade. E como eu sou bem complexa, eu ainda consegui uma nova configuração. Neu significa novo. Mar, na psicologia, não sei se você sabe, eu sou psicóloga, na psicologia a gente pode trazer para a questão do inconsciente. E aí eu fiz essa nova associação, ou definição, ou conceituação. Um novo inconsciente. Aí, Neu, Mar e o Zi. O Zi é o indefinível, indecifrável, é o complexo, o cognoscível que eu sou. E aí vou eu, elaborando, burilando
e amando esse nome, que hoje eu já amo profundamente. Então, depois de as devidas apresentações, já falei até da minha árvore genealógica para vocês me conhecem profundamente. Vamos começar a nossa aula, tá bom? Pode me chamar de Neu, de Neuze, não precisa ser tia Neu, que eu acho que aqui não dá para ser tia Neu. Mas Neu e Neuze pode ser, ou Neuzinha, sabe? Como vocês acharem melhor, porque a gente já somos íntimos, né? E vocês estão no ciclo básico da ULI. Tem um processo evolutivo fantástico, eu tenho certeza, como todas as aulas que eu trabalho aqui, o quanto eu vou aprender com vocês. A melhor parte de você dar aula é o aprendizado que você adquire. É um compartilhar. Fiquem à vontade para participar, para a gente conversar, para a gente fazer essa manhã de sábado maravilhosa. Porque sábado é dia de quê, gente? Quem sabe? Vou ensinar vocês, a partir de hoje. Sábado é dia de ser feliz. Certo? Eu fui coordenadora na Secretaria de Educação há algum tempo, e eu trabalhava com 500 professores, 50 escolas. E eu fazia um trabalho com eles de relações interpessoais, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sendo 500, dividia a turma de manhã, pela manhã e pela tarde. E aí eu chegava, hoje é segunda, é dia de quê? Dia de ser feliz. Hoje é terça, para a turma de terça, é dia de quê? Dia de ser feliz. E assim ia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Porque todo dia é dia de ser feliz, certo? E aí, quando eu me despedi deles, que eu pedi demissão por motivos que eu nem precisava, todos os presentinhos que eles me deram vinham com esse bilhetinho. Neu, hoje é dia de ser feliz. Foi meio que a marca registrada da nossa relação. Então, hoje é dia de ser feliz, certo? Aí, ainda não entrei no tema da aula, mas vamos nós. Aí você fala, Neu, mas eu estou cheio de problemas. Você não faz ideia da dificuldade que eu venci. Gente, eu tenho problema, eu preciso tirar o microfone aqui. Eu tenho problema e sou feliz. Eu não tenho problema e sou feliz. Ou eu tenho problema e sou triste. Estou triste. Ou seja, você está triste ou está feliz, não altera o problema. Né? Então, quando eu digo hoje é dia de ser feliz, eu vou querer ser feliz, não é porque eu não tenho problema. É porque eu tenho problemas e estou feliz. Eu também poderia ter problemas e estar triste. O problema é ficar na mesma proporção. A diferença é que eu estaria feliz ou triste. E ser feliz ou triste é uma escolha. Ter problema nem sempre. Mas ser feliz ou triste é uma escolha. A nossa aula é liberdade e igualdade na sociedade. E aí vocês trazem para mim, Neu, você sabe o que é um centro espírita? Sei. Você sabe que a gente está falando de trabalho a espiritualidade? Sei. E por que o tema é liberdade e igualdade na sociedade? Porque nós somos espíritos. E se a gente for pensar em liberdade e igualdade, não tem nada mais espiritual do que a igualdade entre nós. Somos todos espíritos. E se somos espíritos, não tem superiores e nem inferiores. Aí você fala, e o processo evolutivo? O processo evolutivo de cada um na sua caminhada. Porém, espíritos somos todos nós. Então, tem uma igualdade. Gente, igualdade sem liberdade não pode se desenvolver. Que igualdade é essa que eu não tenho a minha liberdade? Ou que alguém determina para onde eu vou, ou para onde eu posso ir, ou para onde eu posso entrar? Teilhard de Chardin. Quem foi Teilhard de Chardin? Ele foi um padre. E André Pestinho disse que foi o padre mais espírita que ele já conheceu. Uma das frases de Teilhard de Chardin era: nós não somos um corpo vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência corporal. Adenauer, atualizando, de acordo com o pensamento dele, diz o seguinte:
Nós somos espírito, vivendo uma experiência espiritual, seja estando no corpo ou não. Porque nos dois campos, encarnado ou desencarnado, somos espíritos. Aí fiquem com os dois conceitos e elaborem como vocês acharem o mais adequado para vocês, né? Então, liberdade e igualdade na sociedade. Quais são os objetivos que a gente vai trabalhar? Vamos perceber que a liberdade e a igualdade, como direitos naturais e como bandeiras sociais, é algo a se perseguir. Vamos mostrar os aspectos evolutivos da vida em sociedade e sua significação para o progresso humano. Mostrar o significado da igualdade, considerando os direitos e deveres e a diversidade de aptidões de cada um. Demonstrar a importância de preservar a saúde, de se valorizar a educação e buscar habitação digna na sociedade. Mostrar a importância da liberdade e sua responsabilidade para o espírito. E mostrar o Cristo como protótipo do homem verdadeiramente livre. Isso tudo a gente vivencia. Você fala, Neu, mas eu não tenho preconceito. Mas eu não me vejo superior ou inferior. Como eu disse para vocês, eu sou psicóloga. Quando eu vim ser espírita, eu já era psicóloga junguiana. Então, eu tenho mais tempo na psicologia do que no espiritismo. E um dos meus pacientes, eu tenho o prazer e a alegria de ter pacientes fantásticos. Estava eu com a criaturinha de 11 anos e eu resolvi fazer uma pergunta a ele durante a sessão. E eu perguntei, ô fulano, você tem preconceito? Ele olhou para mim lindamente e disse, tia Neu, eu tenho preconceito de quem tem preconceito. Acabou comigo, porque ali minha cabeça fez assim, ó, deu um giro, porque eu achava que eu não tinha preconceito. Mas, pessoal, se a gente tem preconceito de quem tem preconceito, a gente tem preconceito, né? Na aula anterior, que eu dei aqui para vocês na terça-feira, uma pessoa disse, eu não posso me colocar nessa categoria, acho que nenhum de nós podemos, porque a gente faz isso, aquilo outro. Quando essa pessoa falou desta maneira e desse jeito, ela estava falando do personagem. E, de fato, se a gente for associar o personagem, o ego, nosso dia a dia, nossa vida, nossa rotina, sempre a gente manifesta. Mas, na aula de hoje, vamos abraçar o personagem, que ele é necessário para a evolução do espírito, mas também vamos nos perceber espíritos. Enquanto espírito e comportando como espírito, a proporção do nosso preconceito fica praticamente minimizada. Porque o espírito não é branco, não é loiro, não é preto, não é gordo, não é azul, não é rico, não é pobre, não tem uma profissão, né? Aí você fala, mas Neu, a gente sabe que o mundo espiritual é uma cópia do nosso mundo. Mas percebam, o que eu estou trazendo é a espiritualidade. Se eu fosse aqui um espírito desencarnado falando com vocês, eu tinha que usar um personagem. Eu ia usar o personagem que fosse mais adequado para mim. Mas eu poderia não ser Neusimar, eu poderia não ser psicóloga, eu poderia estar em outro local. Então, apesar da gente ter essa função de personagem, perceba, aquela pessoa que está em outra condição é uma experiência que aquele espírito precisa vivenciar ou escolheu vivenciar. Mas, enquanto espírito, é exatamente igual a você. Seja gordo, magro, azul, preto, vermelho, rosa, homem, mulher, o que seja. Então, esse olhar, enquanto espiritualidade, nos traz uma igualdade. Na graduação do espírito traz uma diferença, mas não um desigual. A gente acha que diferença e desigual é a mesma coisa. Não é, pelo menos no nosso processo histórico. Certo? Então, a gente vai refletir, a partir da aula de hoje, o personagem e o espírito. Neu, você está falando que o personagem não é adequado, que o ego não é adequado? Extremamente adequado. O ego é a porta que a gente faz para o consciente, para a elaboração. Como é que eu estou aprendendo com vocês?
compartilhando com vocês? Porque eu estou manifestando o ego da facilitadora. Se ele não existisse, não teria como a gente compartilhar, não teria como a gente conversar, não teria como a gente fazer esse aprendizado. Eu estou aqui por uma questão de condição, mas não tem nenhuma alteração entre eu e vocês. Eu poderia estar sentado aqui e você está aqui, ou eu estar sentado ali e você está aqui, né? É só uma questão de possibilidades ou de história de vida, mas não tem uma diferenciação. Rui Barbosa diz o seguinte: a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar. A facilitadora que sabe ler não é nenhum problema. A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desiguala. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria uma desigualdade flagrante e não igualdade real. Rui Barbosa é o cara. Observe. Deixa eu dar uma... Eu sou pedagoga, viu, gente? Compartilhar minha vida pregressa para vocês. Eu fiz pedagogia, psicopedagogia, psicologia junguiana e me especializei em psicopedagogia junguiana e psicologia analítica. Agora estou tendo o privilégio de fazer psicoterapia do espírito com a Adenauer, que é a primeira turma. Eu sou a primeira turma, gente. Sou a primeira turma de facilitadores. Oi, o ego aqui chega. Deixe-me ver. Você é um homem alto, não é isso? Como é seu nome? Marcos? Pronto. Vamos supor que eu e Marcos estou sendo para o Bahia. Acertei. Então, a gente vai assistir o Jogo do Bahia. Vou explicar essa frase aí de Rui Barbosa. A gente vai assistir o Jogo do Bahia. Acontece que os nossos convites... A mulher de Marco é muito minha amiga, minha irmã amiga. Acontece que os convites entre eu e Marcos deu um problema, foi bloqueado e tal, e a gente foi assistir o jogo. Eu não sou desse tamanho. Isso aqui é com muita boa vontade. Tirando o salto, eu fico aqui. E aí, quando a gente vai assistir o jogo, tem um muro dessa altura. Marcos fica em pé e vê o muro. Eu, nem com salto, consigo ver o jogo a partir do muro, porque somos desiguais em altura. Então, não pode ter a mesma igualdade de peso de chão. O que é necessário? Que eu tenha um banquinho, ou um caixote, ou qualquer coisa para que eu possa subir e assistir o jogo da mesma forma que Marco vai assistir. Então, somos desiguais no caso de altura. Então, não pode ser igual a mesma alternativa para quem é desigual. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Então, quando a gente vê que uma pessoa não tem a condição financeira, não tem a condição cultural, o grau de exigência não pode ser o mesmo para quem tem uma condição financeira ou uma condição cultural. Porque tem gente que precisa de 10, tem gente que precisa de 5, tem gente que não precisa de nada. Então, na psicologia, a gente tem um termo que a gente se chama individuação, na psicologia junguiana, na psicoterapia junguiana, tem um termo que se chama individuação. O que é individuação? Não é individualidade, não tem a ver com egoísmo. Individuação é você perceber a sua unicidade. Como assim, Neu? Todo mundo ama, mas ninguém ama igual você. Todo mundo sofre, mas ninguém sofre igual você. Todo mundo tem sucesso, mas ninguém tem sucesso igual você. Ou seja, na coletividade, o amor, o sucesso e o sofrimento são termos padrões. Mas na unicidade, a minha maneira de sofrer é única. Só eu sinto isso. Ninguém sente exatamente igual a mim. A minha maneira de ter sucesso é única. A minha maneira de ser feliz é única. Então, é essa unicidade que a gente tem que olhar para os nossos semelhantes que são diferentes da gente. De fato, quem é essa pessoa? Neu, e como é que eu vou perceber esses semelhantes? Você vai perceber tendo um olhar amoroso. O olhar amoroso
facilita muita coisa. Simples assim. A amorosidade no olhar permite que você não chegue com os preconceitos que estão muito enraizados na gente pela própria educação que nós tivemos. Quem nunca ouviu, quando não faz na entrada, né, gente? Tem muitas coisas que... É para falar? Então, quando não faz na entrada, a saída é certa. Né? Agora tem Gilberto Gil, que tem uma música que muda tudo isso. Você quer que eu fale? Diga você. Quando o negro não faz na entrada, bobagem na entrada, faz na saída. Isso é uma frase antiga, preconceituosa, né? Racista, cruel, né? É uma coisa antiga que Gilberto Gil fez até uma música que ele falava no Baiano de Tênis e tal, né? Na música, né? Que quando o preto não entrava nem pela porta dos fundos. E tem uma coisa que ele faz assim, o negro, toda vez que o branco sujava, o negro limpava. Eita, branco sujão. Eita, branco sujão. Né? Gilberto Gil é da minha cidade. É. Ele nasceu em Ituaçu e foi para a Vitória da Conquista. E eu não conheço ele pessoalmente. Entendi. Entendi. Você quer usar o microfone para todo mundo aprender com você? Você está compartilhando seu conhecimento, isso é muito importante. E está sendo gravado. Então, o YouTube precisa ouvir. Como é seu nome? Tá vendo? Você vai ver. Zandra. O nome dela é Zandra, gente. Olha, vendo que não é só Neusimar seu e nome, Zandra, a dupla dinâmica. Não é só Diga, seu nome que Zandra. é. Pois é, eu estava onde mesmo? Eu estava falando de Gilberto Gil. Gilberto Petro Gil. Velho. Eu percebi, no momento, eu conheci ele com uns 17 anos. Eu sentada na calçada da minha casa, ele frequentava uma outra casa, sempre com o Gal, Caetano e tal. E aí ele saiu dessa casa, viu a gente sentada tocando violão e se sentou no chão com a gente. Aí eu percebi aos 17 anos a grandeza, um homem extremamente inteligente, um homem extremamente grande, e fui observando ao longo da vida como ele era gentil, inteligente, consciente, tinha empatia pelas pessoas, tinha uma retidão de caráter, tinha uma retidão, sabe? Eu disse... Aí, quando eu fui assistir o show dele agora, eu fiquei brincando com minhas amigas, eu disse, Gil tá bem velhinho, tá preto velho, quando morrer, vai ser o tal preto velho. É só isso a observação que eu quis fazer, que eu acho Fantástico, ele muito... Zandra. Eu acho ele muito superior. Ele é mesmo, entendeu? Nessa encarnação, ele veio preto. Eu comprei um livro dele, e por isso é que eu sei, ele até na coisa ele faz. Eu sabia que ele era de Ituaçu, mas eu tinha dúvida. No livro ele traz isso, o nascer em Ituaçu e tal. Eu sou de Ituaçu. Aí, assim, e eu estou lendo este livro, a história dele, depois eu mando para ler a foto do livro, quem tiver interesse em comprar, para conhecer a história de Gilberto Gil, que eu não me lembro o termo agora. E, assim, eu tenho o hábito de comentar, em Ituaçu nasceu Gilberto Gil, Moraes Moreira e Neusimar. E eu tive a felicidade de ser colega de Gil. Que amiga maravilha! de Gil. Flora, Gil, são meus amigos. Ele realmente é uma pessoa extraordinária, de uma inteligência, é uma pessoa iluminada. Vocês percebem que essas pessoas que conseguem se ver, assim, reconhecem o que são, aparentam e, na sua essência, são mais humildes, são mais gentis, têm uma escuta mais amorosa? Sabe por quê, gente? Porque eles não precisam ser. Eles são. Né? E quando eles são, eles não precisam mostrar o que são. Porque eles são. Buda, né?
Gandhi? Jesus. Isso permite a pessoa a manifestar toda a sua essência. E a gente pode pegar o preconceito aqui. Gil não se manifesta superior nem inferior a ninguém. É igual. Ah, mas ele é o cantor, a outra é a professora, a outra é a médica, a outra é o faxineiro. Cada pessoa é uma profissão. Mas a diferença está na profissão. E nessa sociedade de encarnados, na valorização que se dá à profissão. Porque se nós tivéssemos mais sabedoria, as pessoas que têm esse poder, a valorização seria semelhante. Porque a importância de cada profissão é semelhante. Não tem como um médico fazer uma cirurgia se o material não estiver esterilizado. Não tem como o médico fazer uma cirurgia se o faxineiro não tiver limpado toda a sala e deixar tudo limpinho. Não tem como uma professora dar aula se não tiver a merendeira para alimentar esses alunos. Não tem como a escola funcionar se não tiver o porteiro, segurança. Então, em grau de importância, é a mesma importância. Agora, em grau de valorização financeira, a nossa sociedade olha de maneira diferente, infelizmente. Né? Que nós façamos de forma diferenciada, porteiro, jornalista, médico, professor, engenheiro, policial, que a gente olhe com a mesma importância e com a mesma amorosidade. Aí nós vamos ajudar a diminuir essa desigualdade e esse preconceito. Neusimar, bom dia, eu sou Elaine. Bom dia, Elaine. Sou professora e trabalho no noturno numa escola municipal, em Itanagra, Bahia. E a semana retrasada estava sem merendeira no noturno por um problema administrativo. E os alunos ficaram falando por que eu estava servindo a merenda. Eu disse, não tem merendeira, a merenda está pronta, eu estou servindo. Mas a senhora é professora. Sim, mas eu em casa eu faço comida, eu preparo o almoço, está preparado, eu vou servir. Qual é a diferença? Mas, professora, servir merenda, qual a diferença? Você percebe que eles menores já estão tendo uma certa diferenciação de categoria, né? É preciso desconstruir isso, para que as próximas gerações não venham com tanto ranço como a gente veio. Gente, eu melhorei muito, a espiritualidade nos ajuda a melhorar muito. Mas eu fui educada de uma forma assim que tinha coisas que não era possível. Por exemplo, olha, eu trago vários slides, mas eu prefiro que o nosso aprendizado ocorra do que eu passe todos os slides. Se der para passar todos os slides, a gente passa. Se não der, a gente aprende. Eu com vocês e vocês comigo. O meu avô, ele já faleceu. Um dos meus grandes amores. Eu sou uma pessoa que tem muitos grandes amores, sabe? E ele é negro. Ele era negro, perdão. Mas ele foi um negro que ele foi muito humilhado. Ele foi muito maltratado, ele trabalhou corte de cana e tal. Com o tempo, ele se estruturou, se tornou fazendeiro. Quando eu conheci o meu avô, ele já era considerado um homem com a questão financeira bem importante. Era um homem respeitado. A fala dele, pela história dele, era essa. Minha filha, ele falava comigo, como eu sou a mais velha, eu tive o privilégio de conviver com meus 2 avós, maternos e paternos, e com minha bisavó. Eu tive esse privilégio. Aí ele dizia assim, minha filha, trabalhe para você ter seus bens. Porque quem tem um cavalo, vale um cavalo. Quem tem um burro, vale um burro. Quem não tem nada, minha filha, não vale nada. E aí, eu faço a pergunta hoje, que naquela época eu não sabia, e eu vou compartilhar com vocês. Sempre que eu converso com a pessoa, eu falo assim, quem é que me diz o que diz? Eu falo mentalmente. Porque quando eu me questiono quem é que me diz o que diz, eu consigo sair do meu lugar e perceber que aquela pessoa fala pela própria história de vida dela, pelo que ela vivenciou, pelas dores que ela viveu. Então, não tem julgamento, só tem uma escuta amorosa. Então, toda vez que vocês conversarem com alguém, vocês se perguntem, quem é que me diz o que diz?
Quando ele estava perto de falecer, uns 4, 5 anos antes, ele adoeceu. E aí teve uma outra situação. Eu era a neta preferida, por ser a primeira, porque quando minha avó morreu, eu passava os domingos lá lavando louça para ele, fazendo almoço para ele. Essa coisa de vínculo, né, que a gente tem por ter mais convivência. Eu era a única neta que ia cuidar dele e ficar com ele. Aí ele adoeceu e minha mãe falou assim, mas pai, você está doente mesmo, você está até amarelo, na cor amarela. Aí eu disse, minha mãe, eu tinha o quê? 15 anos, eu acho. Minha mãe, como é que meu avô pode estar amarelo se ele é negro? Naturalmente, ele ficou magoado comigo. Ô, minha filha, eu não sou negro, não. Eu não consegui entender que, para ele, estar na categoria de negro é lembrar os maltratos, as agressões físicas, os sofrimentos e as humilhações que ele passou por ser negro. Aí você fala, seu avô tinha preconceito. Tinha. Mas era um preconceito no sentido de, se ela disser que eu sou negro, eu também vou estar naquele lugar de ser maltratado de novo. Eu não quero mais voltar para isso. Era mais a história dele do que o preconceito em si. Porque se na história dele o negro tivesse sido valorizado, ele queria muito ser negro. Mas para ele, negro representava sofrimento e dor. Lembra qualquer coisa de vocês, qualquer fase de vocês que represente sofrimento e dor, se vocês vão querer voltar. Não vão querer. Então, só mais futuramente que eu compreendi porque ele ficou tão magoado comigo e porque que ele não queria ser chamado de negro, independente de ser negro. Eu sou casada com um negro. Um negro de pele branca é outro tipo de negro. Aí eu falei, minha mãe, antes de me casar, a senhora com as suas questões todas, eu estou me casando com um negro. Aí ela disse assim, você está casando com um negro? E tem um rapaz lá chamado Dom Buché, lá no interior, que ele é negro, assim, bem assim, da cor desse microfone. Você está casando com Dom Buché? Está casando? E se zangou e brigou. Tá bom, minha mãe, eu não estou casando com um negro, eu estou casando com um ariano. Vamos, vida que segue. Que também é a história dela. Assim, a gente precisa aprender a amar as pessoas com a beleza do maior amor que a gente puder. Sabendo que essas pessoas não vão responder a gente como a gente espera. Porque essas pessoas são pessoas. E como nós, têm as suas questões, as suas dificuldades, as suas deficiências. Quantas vezes a gente também não responde como a pessoa gostaria? Né? Para a gente exigir respostas e comportamentos totalmente adequados dos outros, a gente tem que ter para dar. E a gente não tem para dar, como é que a gente tem para exigir? Né? Então, por isso, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, todos eles, para mim, são meus amores perfeitos. Sabe? Pensar neles alegra minha alma e alegra o meu coração. Com todas essas questões que eles tinham. Qual é a minha função? Eu percebo, trabalhar com minhas filhas para que essa configuração seja alterada. E até onde eu percebo, eu consegui. As minhas filhas têm um padrão de igualdade dela para com os outros e dos outros para com ela. Então, essa é a nossa função. Não é o que veio ponto para a gente, porque muitas vezes eu não conseguiria mudar o pensamento do meu avô porque já está enraizado, ou da minha avó porque está enraizado de uma cultura. Mas eu consigo mudar o meu. Eu consigo fazer com que o meu seja melhor, porque o processo é evolutivo. E vocês podem fazer isso. Vocês estão aqui para isso. E quando vê uma criança mais jovem dizer, a merendeira não, a professora, amor, não tem diferença. A gente só está em função diferente. Mas eu sou totalmente igual à professora ou sou totalmente igual à merendeira. Desconstrua isso. Vamos ter aula de igualdade? Trazer para a sala de aula. Eu estava aqui, até anotei o que você falou, né? Você vale pelos bens que tem. A fala do seu avô foi uma fala do lugar dele, né? De sofrimento. Do lugar de fala. Ele só conseguiu, né, demonstrar que ele era capaz a custo de muito sacrifício, de muito sofrimento. E na minha vida diária, na criação dos meus filhos, eu sempre disse a eles que riqueza não traz
felicidade a ninguém, que a gente precisa ter o suficiente para que a gente tenha uma vida digna. Então, quantas pessoas têm bens e muitos bens e não valem nem o feijão que come? Então, eu penso que, assim, a gente tem que se preocupar muito em ser, em ter, em se doar, em amar a família, amar os amigos, amar até os inimigos, porque eles precisam mais de aconchego do que a gente que está sendo odiado. Então, assim, foi uma fala que eu até anotei aqui, botei será. A gente precisa de muito pouco para ser feliz, porque a felicidade cabe dentro da gente, não está fora, em lugar nenhum, em nada, em bem nenhum. Perfeito. Obrigada. Quando você me diz isso, eu me questiono, quem é que me diz o que diz? Né? Assim, eu concordo com você, você contribuiu comigo e com a turma, mas eu acredito que o importante é ter e ser. Não na proporção de riqueza, mas é importante ter, porque é importante ter um plano de saúde, é importante ter uma casa para morar. Perfeito. Elas deixam de viver aquilo para se voltar para querer mais. E a gente Perfeito. morre de uma hora para outra e fica tudo aí, a gente não é feliz, porque a gente correu tanto atrás de coisas e esqueceu que a verdadeira felicidade está aqui no momento, no agora, no que você sente, no que você transmite, no que você compactua. Felicidade é uma questão de ser. Exatamente. Minha filha caçula diz assim, mãe, ela acorda assim, tem dia que ela acorda inspirada. Mãe, você quer ser feliz? O que é, Paulinho? Você quer ser feliz? Então seja. Ponto. E pronto. Continuando por ela, Como é seu nome, minha flor? Jô. continuando por ela, eu tenho um irmão que fez 11 anos em março que desencarnou. E ele desencarnou aos 42 anos. Ele trabalhava e dizia assim, quando eu fizer 45 anos, eu vou me aposentar e vou só curtir. E a vida dele foi tirada em 16 de março de 11 anos atrás. Em 2000. Ele voltou, né? Voltou. Aí, simplesmente, a gente ficou na época. Ele deixou muito dinheiro, ele deixou uma herança maravilhosa para a esposa e para os filhos, só que ele não teve direito nem nem a vestir uma roupa para ser sepultado. Porque ele foi morto numa quarta, achamos numa quinta, sepultamos numa sexta. 16, 17 e 18 de março. E, assim, trabalhou muito, muito. Trabalhando de madrugada, viajando, trabalhando, dizendo ele que estava fazendo dinheiro para curtir depois dos 45 anos. E só chegou aos 42. Então, acho que é melhor você ter o suficiente para ser feliz, para a sua assistência médica, a sua casa, a sua energia, mas não buscar, além disso, para se sentir melhor perante uma sociedade. Entende? Perfeito. O dele foi um exemplo para mim, que na morte dele eu freiei a minha busca. Eu trabalhava 60 horas, 40 de prefeitura e 20 no Estado. Quase igual ao seu irmão, né? Aí, Então. quando eu vi, eu disse, não, chega. Aí Pronto. parei, disse, Gente, a partir de a gente- agora... A gente tem que ter sempre em nossa mente, faça tudo na justa medida. Tenha na sua mente isso, faça tudo na justa medida. Trabalhe na justa medida. Ame na justa medida. Seja feliz na justa medida. Ganhe dinheiro na justa medida. E cada dia é um presente. Já tem alguns anos, já te dou a palavra, viu, querido? Já tem alguns anos que todo dia eu me presenteio. Eu tenho um Instagram da psicóloga e tenho um vídeo que eu falo sobre isso. E o que as pessoas mais me perguntam, todo dia você se presenteia, tem que ter muito dinheiro. Não, gente. Hoje o meu presente foi um bolo de chocolate que eu ganhei. Ontem o meu presente foi, de noite, fazer um chazinho com biscoitos e curtir aquilo. Anteontem o meu presente foi uma caminhada de 1 hora ouvindo uma palestra de Adenauer. Então, todo dia eu me presenteio. Sabe por quê? Porque eu não sei se amanhã, domingo, eu vou poder me presentear. Eu trabalho como psicóloga, o meu trabalho é muito prazeroso. Eu sei que outras profissões me dariam mais dinheiro, mas não me daria o prazer que eu tenho de escolher e de fazer o que eu gosto. Então, e tenho
o suficiente de dinheiro, só o suficiente do plano de saúde da casa. E agora é cuidar do espiritual e ser o melhor que eu puder para todas as pessoas que me buscarem. É o meu avô, já na nova geração, né, um olhar mais evoluído. E talvez minha filha seja mais, minha neta seja mais. É o processo do espírito. Né? Bom dia. Como é seu nome? Bom dia, meu nome é César. Seu nome é? César. César. Aproveitando vários ganchos que foram deixados, né, hoje a gente tem uma filha de 13 anos. A geração dela e uma geração que veio antes da dela e a que está vindo depois, é uma geração que está valorizando muito a vida e não os bens. Eu sou gestor e percebo várias pessoas que abrem mão do trabalho pela qualidade de vida. Tem gente que, se tiver hoje que trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite, ele vai dizer não, obrigado, porque eu tenho a minha academia, eu tenho que ler, eu tenho que caminhar, eu tenho que viver. Em relação a essa parte da valorização da pessoa pela profissão, eu acho que isso é muito de um terceiro mundo. Porque se você for, por exemplo, se for na Europa, o aluno ele tem que limpar a sala de aula dele, ele tem que varrer o chão, ele tem que passar o pano no chão, ele tem que deixar a sala exatamente como ele recebeu para a próxima turma. E aqui, principalmente, eu acho que a gente vê, vamos pegar o nosso país como exemplo, se você for fazer isso, você vai ouvir um monte de críticas. Por quê? Porque tem aquela empresa terceirizada que ganha o dinheiro do Estado, que superfatura um projeto, que paga um negócio por trás, que faz todo o negócio, aonde a gente não vê o bem comum, a sociedade, as pessoas. Né? Você falou de plano de saúde. Em Portugal, um plano de saúde parece que é 30 euros. Você paga 30 euros por um plano de saúde, diz que plano de saúde top. Hoje, no Brasil, um plano de saúde médio, você vai pagar aí em torno de 1.500, 2.000 por pessoa. Então, assim, você vê como a gente tem uma disparidade muito grande no mundo físico da Europa para o Brasil. Por que isso? Será que as pessoas que estão vivendo aqui são as mais gananciosas e que precisam evoluir e entender que dinheiro não é tudo? Acho que seria isso. Em relação a outra coisa da minha filha, né? É uma coisa que na minha geração, eu acho que na geração de muitos, eles hoje só pensam em ser feliz. Se você vai namorar uma menina, se você vai namorar um menino, se você vai namorar duas meninas, se você vai ser solteiro, se você não vai querer nada, o que importa para eles é serem felizes e viver o hoje. Eles não pensam, eu vou comprar uma casa, vou comprar outra casa, vou comprar um carro. Para que carro? Tem Uber, tem trem, tem transporte coletivo, mesmo sendo, digamos, de péssima qualidade, mas a gente tem isso. E se você pegar hoje, vamos lá, vou usar um exemplo de carro, tá? Hoje um carro mais ou menos, 50 mil reais. Você vai pagar mais ou menos 2, 3 mil de seguro. Você vai pagar mais 1.500, 2.000 de IPVA, dá 4 mil. Se você for na Localiza, você aloca um carro R$1.000 por mês, sem ter despesa nenhuma. Então, assim, as coisas estão mudando e muito rápido. Só que a nossa geração mais antiga, às vezes, não quer entender ou está fechando os olhos, fazendo de conta que não está vendo. É isso, gente. É o processo evolutivo. Mesmo nós estamos no personagem, quando o personagem evolui, o espírito evolui. Por exemplo, a Neusimar, que estava no ciclo básico, amei estar no ciclo básico, é muito gostoso, gente. Não é mais a Neusimar que fez os 10 ciclos, que fez a facilitação, que está fazendo a pós em psicoterapia do espírito. Ou seja, conhecimento é importante, porque você consegue melhorar a si e melhorar um ambiente que você faz parte. Quanto mais conhecimento você tem, a tendência é você ter menos preconceito, que a própria palavra diz, né? É um conceito prévio daquilo que você não conhece. Eu acho que levantaram a mão ali, não foi? Então, gente, é disso que eu estou falando. Não do que já aconteceu, não do que a gente ainda não pode alterar, porque já ocorreu.
O que eu estou falando é do que a gente pode mudar. Nós podemos mudar muitas coisas, enquanto estivermos encarnados nesse corpo. E na próxima encarnação, a gente sempre pode mudar. A gente sempre pode evoluir. Mas, Neu, é porque faziam isso, faziam aquilo outro. É verdade, faziam. E você? Faz o quê? Neu, porque as pessoas têm preconceito, têm isso, as pessoas têm. E você? Tem o quê? Toda vez que você trouxer as pessoas, o grupo, a sociedade, o país, conclua com a outra pergunta. Porque o país é preconceituoso. E eu? Porque as pessoas são perversas. E eu? Porque as pessoas não sabem ouvir com amorosidade. E eu? Porque toda vez que você trouxer o e eu, você vai ter uma resposta. Se for positiva, que você ouve com amorosidade, que legal. Se você não ouvir com amorosidade, é tempo de reconstruir. É tempo de reformular. É tempo de elaborar. Então, toda vez que você traz e eu, você está se dando a oportunidade de perceber o que você faz e também de alterar o que você faz, auxiliando na evolução desse espírito que é você. Sempre pergunte, qualquer situação. E eu? Diga, minha florzinha. Eu queria pegar o gancho do que o senhor falou, César, sobre essa questão dessa nova geração, né, que está dando preferência, está priorizando a qualidade de vida em si. Eu concordo com ele, me incluo nisso também, mas eu acho que isso vem muito de uma classe que é mais privilegiada do que outras, porque nem todo mundo tem condições de abrir mão de um emprego, nem que seja de 40 ou de 60 horas, por qualidade de vida. Nesses dias eu vi uma frase na internet, se não me engano foi no Instagram, até pelo que ele falou, que acho que foi no Japão, né, que eu já vi isso também, que as crianças limpam a própria sala. E a gente olha isso não existe aqui. Isso aqui, as crianças não fazem isso porque tem quem faça por elas. Tem pessoas com empregos para fazer aquilo dali, para fazer a limpeza, porque as crianças não fazem. E nesses dias eu vi uma frase na internet que me pareceu muito real, mas muito forte, que falou que a sociedade aqui brasileira funciona porque às 5 da manhã a periferia desce, no caso lá no Rio de Janeiro, a cidade alta desce para servir a cidade baixa. Então, é assim, os que são menos favorecidos, às 5 da manhã, eles pegam um ônibus e descem para fazer a sociedade funcionar. Então, se não tivesse isso, a sociedade não funcionaria. Infelizmente, nós funcionamos dessa forma ainda. Então, essa geração que está privilegiando, está priorizando o bem-estar, a qualidade de vida, é maravilhoso, mas ainda não é para todos, infelizmente. Eu concordo com ele porque eu me coloco nessa mesma situação. Eu tinha um trabalho que era super desgastante e pude priorizar minha qualidade de vida, mas, infelizmente, nem todo mundo pode. Pronto. Eu tenho uma moça que trabalha comigo, a gente tem uma história interessante. Ela já está comigo há uns 5 anos, 6 anos, não sei. Aí, ela chegava assim, ela falava assim comigo. Eu dizia assim, não sei quemzinha, você viu minha blusa? Ela olhava para mim, por quê? A senhora acha que eu peguei sua blusa? Eu falei, não, é porque você trabalha aqui, você deve ter visto onde guardou. A gente passou nesse processo uns 3 ou 4 meses, até ela perceber que lá em casa é diferente. No 4º, 5º mês, ela já foi percebendo que toda vez que a gente perguntava, ou que as meninas perguntavam, não era duvidando ou questionando nada a ela, era só uma pergunta. Aí, com o tempo, ela foi se acalmando, foi percebendo que ela estava num ambiente diferente. Aí teve um dia que ela teve uma crise de choro. Para mim, ela disse, dona Neu, é porque a senhora não sabe minha história. Nem todo mundo faz assim. Eu falei, pois é, mas aqui é diferente. Não é que sejamos melhores ou piores, é só diferente. E hoje eu já estou na fase de, você viu meu anel de ouro? Ela, eu vi, está ali, não sei onde.
ela não mais questiona quando eu pergunto, porque eu não estou duvidando dela, eu só estou perguntando, sabe? Então, assim, e é tão bom, e as pessoas que perderam ela como empregada, perderam uma excelente empregada. Ela é maravilhosa. As pessoas que não reconheceram o quanto ela é maravilhosa, hoje devem estar arrependidas. Ela é fantástica. Eu digo assim, graças a Deus, Senhor, que você colocou essa pessoa na minha vida. Muito obrigada. E eu não sei como alguém tinha coragem de maltratar essa criatura. Tão honesta, tão digna, tão honrada, sabe? Tão gente boa, tão sensível. Sensível ao ponto de um dia eu acordar, estar na correria, ela vim trazer um cafezinho para a senhora, que eu sei que a senhora está na correria, tome seu cafezinho. Olha que amorosidade. Né? Então, assim, por que ela foi agressiva comigo no início, nos 3 primeiros meses? Não era comigo a agressividade. Quem é que me diz o que diz? Ela só estava se defendendo. E é uma das pessoinhas que no nosso convívio, ela se permite folgas, dias, férias, dependendo do nosso combinado, não vir trabalhar, porque ela precisa ir para a praia. E ela precisa ir para a praia. E não tem nada de errado, porque é um combinado entre a gente, para que ela tenha qualidade de vida e não tenha uma condição financeira tão fantástica assim. Aí eu digo, mas como é que pode, Paty? Você ganha tão menos que eu, e ela tem praticamente tudo. Dona Neu, a senhora compra um feijão tipo X. Eu compro um feijão tipo Y. E eu consigo lavar e peneirar e sair a feijoada do mesmo jeito. Né? Então, aquela frase, quem não pode ir para Nova York, vai para Madureira. E consegue ser feliz em Madureira. Como diz o... Como é o nome do artista, gente? Quem não pode Nova York, vai para Madureira. Quem não pode Nova York, vai para Madureira. Eu acho que é ele. Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro. Então, a questão não é o que você tem ir para Nova York, ou a roupa de marca. A questão é o que você faz com o que você tem. Claro que tem coisas que são essenciais. Uma qualidade na saúde, uma qualidade na moradia, são fundamentais. Mas as outras coisas, a gente pode ter uma calça da CIA e aparecer lindamente aqui para dar aula. Né? Está tudo bem. A gente pode ter uma camisinha que comprou tecido e mandou a mãe costurar e aparecer aqui lindamente na sala de aula. Está tudo bem. Porque não é o que eu me visto, e sim o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, que manifesta o que eu sou. Então, sim, qualidade de vida é necessário. Mas só buscar qualidade de vida é aquela frase, justa medida. Usa essa palavra. O que é a justa medida? A justa medida é, eu não quero muito, mas também não quero pouco. Eu não preciso de muito, mas também não posso viver com pouco. A justa medida. Se nós fôssemos só espíritos desencarnados, a gente não estava nem questionando isso. Mas, por sermos encarnados, precisamos morar, vestir, cuidar da saúde, educar-se, cuidar dos filhos. Então, tem uma necessidade para se viver adequadamente nesse plano terrestre. E é fato, a nossa evolução ainda é muito incipiente. Mas, gente, eu queria compartilhar mais uma coisa com vocês. A evolução vai do microcosmo para o macrocosmo. A gente traz assim, é porque a sociedade precisa evoluir. Eu preciso evoluir. É porque a sociedade precisa melhorar. Eu preciso melhorar. Porque é do microcosmo que o macrocosmo evolui. Então, cada unidade evoluindo, unidade enquanto pessoa, ser, espírito. Quando eu evoluo, a maneira como eu convivo com minha mãe evolui. Como eu convivo com minhas filhas evolui. Como eu compartilho com meus alunos evolui. Como eu compartilho com meus pacientes evolui. Tudo evolui ao meu redor. E vamos supor, se eu fosse, cada 100 pessoas pensasse assim, são 100 pessoas que evoluem, 200, 300, 500, 1 milhão. Né? Então, é a sua atitude que altera o mundo. Não é o mundo que vai alterar a sua atitude. Você alterando o mundo também se altera. Justa medida.
Isso eu escrevi, já tem um tempinho, e é uma poesia. É igual ou desigual? Qual é a diferença? É bonito ou é feio? É gordo ou é magro? Qual é a referência? Eu penso da melhor maneira porque tenho o melhor pensar. A sua limitação dói-me da cabeça ao calcanhar. Sou melhor que você? Com qual direito afirmar? Ah, a lindeza da minha alma encanta tudo o que há. A limitação da tua, que triste é o teu penar. Mas, espere um pouco, tem algo vindo ali, achegando-se a mim, parece um espelhamento de tudo que penso ver. Que estranho, estou vendo o oposto, não consigo compreender. Está tudo ao contrário do que eu pensava ser. Tua sujeira também é minha. A beleza vejo em ti resplandecer. Está diferente o que eu vejo agora. Algo novo a perceber, que há de mim em ti e de ti em mim também haver. Somos diferentes em saber, mas não desiguais no viver. Somos lindos de corpo e alma. É o espírito a florescer. É um pouco da diferença, do desigual, que eu estou compartilhando com vocês. As palavras, gente, não tem neutralidade. Nenhuma palavra tem neutralidade. A palavra, ela tem o tom da pessoa que fala. Tudo que eu estou falando aqui para vocês tem um tom. E eu estou tentando buscar o tom de acolhimento, para a gente perceber as nossas diferenças e a nossa igualdade. Elas não são neutras. Tudo que a pessoa fala está diretamente relacionada à experiência que ela viveu, à maneira que ela percebe, os preconceitos que ela possui ou não. Dependendo de quem fala, quando eu digo negro, tem um tom. Quando eu digo magro, tem um tom. Quando eu digo homossexual ou gay, tem um tom. Quando eu falo gordo, também tem um tom. Então, tudo depende. Depende de quê? Depende da forma que eu consigo ver. E toda vez que eu falar, é interessante eu me questionar qual o tom que eu estou usando quando eu trago essa palavra. Eu consigo me perceber o suficiente para perceber o ranço que existe aí? Eu consigo me perceber o suficiente para conseguir divulgar ou compartilhar que não existe preconceito nessa palavra que eu trouxe? O poder de definir é de quem utiliza a linguagem. Pergunta-se, quem sou eu? De que lugar de fala eu utilizo essa linguagem? Né? O normal e o patológico. Quem é normal? Quem é patológico? E quando a gente fala, qual é o nosso olhar? O olhar do espírito que vê com determinada deficiência até para a sua própria evolução? Um olhar de alguém inferior a mim? Porque eu, Mariazinha, sou normal. Ou penso que sou. Como diz Caetano, de perto, ninguém é normal. Né? Então, eu consigo acolher as minhas anormalidades para dizer que o outro é diferente, mas não é desigual? Eu convivo com pessoas que dizem, você viu aquela pessoa, ela é esquizofrênica, como se fosse a pior coisa do universo. E eu dizer, olha, eu não vou compartilhar isso com você porque eu discordo do seu pensamento. Eu convivo com todas as pessoas diferentes de mim. E a maioria das minhas amigas são totalmente diferentes de mim. E essa é a riqueza da minha convivência. Porque eu pergunto quem é que me diz o que diz. E consigo dizer a elas não com muita tranquilidade. Uma amiga, algum tempo atrás, disse, Neu, você sabia que eu consigo fazer carteirinha de estudante? Aí eu disse, não. Você quer que eu faça para você? Eu disse, não, eu não faço esse tipo de coisa. Sorrindo assim. Era uma questão dela perceber. Ela não fez para mim, obviamente. Mas
eu não concordo com o que ela fez. E eu disse, eu até não concordo com o que você está fazendo, amiga, mas eu não tenho o poder de alterar a atitude dela. Ela quer saber como é a Quem frase. é que me diz o que diz? No ciclo 8, vocês vão ter a mim de novo. Vão ter também no 2, mas no 8 tem sobre saber ouvir e saber falar. Vocês vão gostar dessa aula. A Isoldinha acha que eu faço tão bem que já tem 3 anos que ela não me tira desse lugar, graças a Deus. E só eu faço essa aula lá no ciclo 8. Então, a forma como a gente percebe a palavra define até como a gente olha para a pessoa. Vocês perceberam como aquela menina é arrogante? Oi? Onde é que está a arrogância? Na menina ou em mim que vejo essa arrogância? Pode até estar na menina, mas está em mim também, porque consegui ver. O que não está em mim eu não vejo. Na Grécia Antiga, existia a palavra estigma, e você definia as pessoas com marcas físicas. Eram queimadas a ferro, a mulher infiel tinha corte no corpo, até onde eu sei, no nariz, para manifestar que ela tinha traído o seu companheiro. Os criminosos tinham marca a ferro e a fogo, para definir que eles eram marginais e criminosos. Ou seja, tinha que ter uma marca física para você perceber que aquele era desigual a você e não diferente. Goffman criou esse termo, é um norte-americano. Adenauer, recentemente é que quando a gente tem 52 anos, o recentemente é 8 anos atrás, 9, você se perde um pouco, né, gente? Uma pessoa me perguntou, quantos anos você tem de psicólogo, que você faz, se for uma psicologia? Eu falei, pera, quando eu parei de contar, eu tinha 14, hoje eu já não sei mais. Então, recentemente, não sei o tempo não, viu? Vocês deem uma olhadinha. Ele fez um livro, Estigma, e que ele atualiza, não o estigma só como negativo, mas como positivo também. E não só como físico, mas como psíquico. Isso diferencia, isso desiguala, isso altera. Uma pesquisadora fez um estudo de caso e colocou 2 pessoas brancas e negras e fez experiências da vida de negro e da vida de branco, lá no processo que ela estava estudando. E as pessoas brancas se sentaram na frente, depois de toda a experiência, aí ela perguntou assim, qual de vocês gostariam? O processo que ela trouxe foi de acordo com aquela sociedade que ela estava fazendo parte. Qual de vocês gostariam de ser negro? Fiquem em pé. Vocês não me ouviram. Eu estou perguntando qual de vocês gostariam de ser negro, depois de conhecerem como é a vida de um negro, fiquem em pé. Eu vou falar de novo. Qual de vocês gostariam de ser negro ou viver a vida de um negro? Fiquem em pé. Ninguém ficou em pé. Vocês não ficam em pé, vocês não escolhem. Mas vocês sabem o que eles passam. E ainda assim vocês não fazem nada. Como é possível? E foi por aí o estudo dela. E muitas vezes somos nós. Pior que o preconceito velado é o preconceito silencioso. Você sabe, mas não faz nada. E quando você não faz nada, você contribui. Né? Então, não existe só o preconceito daquele que fala, eu não gosto de, eu não quero ir, eu não gosto de. Não... Também aquele que diz assim, eu não tenho preconceito. Mas não faz nada para mudar. O princípio da liberdade, igualdade, fraternidade, resulta em ações sensatas da ciência, religião e de uma sociedade onde homens conscientes estão voltados a serviço da humanidade. O mundo deve estar unido para combater o extremismo das ideias que desejam destruir e aniquilar os diferentes, os que não têm tantos privilégios,
porque não foram beneficiados pela sociedade, né? Os que não têm, infelizmente, ainda tinha esse termo, né? Sangue azul. Vocês já ouviram isso, né? Então, gente, olha quanto ranço, eu uso o termo ranço. Olha o quanto ranço que colocaram na gente. Cabe a nós desconstruir, total e absolutamente, desconstruam tudo que foi trazido para vocês em forma de preconceito, em forma de inferiorizar os outros, em forma de rotular, ou em forma de se inferiorizar também. Às vezes a gente traz isso para a gente, com a educação que a gente teve, né? Meu pai trazia para mim meu amor, meu pai é meu grande amor também, que mulher tinha que casar. Eu casei, mas eu sou empresária. E para meu pai, mulher não deveria ser empresária. Hoje eu sou o orgulho da vida dele. E ele é tão machista, aquela criatura, amor da minha vida, que ele diz assim para mim, você é o filho homem que eu tenho. Eu não vou discutir. Porque na concepção dele, quando ele fala que eu sou o filho homem, é que eu sou o melhor, é que eu sou a porreta, é que eu sou, sabe? Não vou discutir, ele é meu amor e ponto e pronto. Tem coisas que com a certa idade você não desconstrói mais. Você só se pergunta quem é que me diz o que diz. Gente, facilita tanto a convivência, facilita tanto a escuta, porque o que a pessoa lhe diz não está dizendo contra você. Eu acho que a mulher empresária tem todo o poder, toda a capacidade, toda a condição de ser. Mas quando eu digo para ele e penso quem é que me diz o que diz, eu não consigo ver ele me agredindo, porque a intenção dele não é me agredir. É dizer o quanto ele se orgulha de mim, mesmo achando que ele está me agredindo. Então, isso dá uma amorosidade na nossa escuta. Quem é que me diz o que diz? Né? Vocês já assistiram esse filme? Malcolm X. Já? Então, vocês sabem do que eu estou falando. Ele, por muito tempo, alisava o cabelo, botava ternos para poder parecer com os brancos. Até que um dia ele teve... Eu tenho que falar, viu, gente? Não vou falar, vou tentar não falar todo o filme, mas isso eu tenho que falar porque é tema da aula. Aí um dia ele teve uma experiência com um pastor, e foram na biblioteca, e na biblioteca ele pegou o significado do que seria branco, luminoso, puro, imaculado. Preto, sujo, imundo, obscuro. A partir deste dia, ele parou de se vestir como branco, as roupas que os brancos usavam, parou de alisar o cabelo e foi um defensor ferrenho da raça negra. E aí vocês assistem o filme todo para vocês saberem mais um pouco. Tem esse também. São histórias verídicas, gente, do preconceito, da desigualdade, da não percepção do outro enquanto meu semelhante. O filme é o jogo da imitação. Ele, Alan Turing, foi o responsável, na Segunda Guerra Mundial, pela vitória dos aliados. Ele criou uma máquina, e essa máquina evitou que milhões e milhões de vidas fossem ceifadas. Ele salvou milhões de vidas. Foi valorizado por isso, só que, em uma conversa de bar, ou num restaurante com um amigo, sem querer, ele achou que o amigo sabia, acabou deixando escapar que ele era gay. Por causa disso, ele foi condenado a ter duas escolhas, vamos dizer assim. Ou ele seria castrado quimicamente, ou ele ia para a prisão. Ele tinha essas duas escolhas. Por quê, gente? Porque o cara era gay. Olha que absurdo. A gente acha absurdo. Mas eles não acharam. E esses milhões de vidas que Alan Turing salvou? Por que não estava lá no movimento para defender esse homem? Só teve um cientista, amiga dele, que tentou defender ele. Você casa comigo e tal, e a gente... Sabe? Assistam esse filme, quem não assistiu. Aí você fala, mas Neu, isso foi até os anos 50. Infelizmente, não tem 2 semanas que eu me deparei com a situação de uma paciente X dizer para a mãe
que ela gostava de uma pessoa do mesmo sexo 2 semanas atrás. E a mãe dizer, eu preferia que você estivesse morta. Tem 2 semanas, gente. Foi agora. No final de maio. Então, onde é que está a mudança? A mudança está em nós. A mudança está em mim, quando eu fico indignada e digo, mãe, eu sei que eu tenho que ser imparcial. Não repita isso nunca mais. Essas palavras vão doer no seu coração futuramente. E vamos nos ver na próxima semana, que eu quero conversar com a senhora. A mudança está em mim. E eu preciso escutar de onde vem aquilo, quem é que me diz o que diz, para eu compreender, acolher e auxiliar. Não é ter raiva desta mãe, não é ter preconceito contra essa mãe, porque aí também seria um preconceito. Mas perceber em que eu posso ajudar. Diga, minha florzinha. Elaine, minha querida. Eu sofri um preconceito em relação ao casamento do meu filho. Eu coloco no senso que eu sou negra porque tenho traços de negro. É melanina que é fraca. E meu filho casou com uma negra, linda. E a minha amiga veio me perguntar por que eu estava deixando meu filho namorar e casar com a negra. Oi? Oi? Primeiro, o deixar não é meu. E segundo, oi? Gente, quando a gente... Só compartilhando com você, viu, meu amor? Quando eu digo assim, aquele meu amigo viado é lindo pra caramba. Oi? Viado não pode ser lindo, gente? Aquele meu amigo viado é gente boa pra caramba. É como se eu botasse o viado como negativo e botasse o gente boa para compensar, né? Não... Meu amigo é heterossexual, é heterossexual e é gente boa pra caramba. Esses dias eu estava falando com minha mãe dizendo assim, Neu, não sei quemzinho é isso, mas mãe, deixa eu te ensinar uma coisa. Às vezes eu tento assim com muita amorosidade. Mãe, deixa eu te ensinar uma coisa. Toda vez que você bota o mais, já tem um preconceito? Ela, tem. Às vezes eles me compreendem, às vezes não, e a gente vai levando essa vida, né? Só para concluir aqui, você não vê nenhum filho, nenhuma filha dizer, mãe, preciso lhe dizer uma coisa. O que é, meu filho? Eu sou hétero. Oi? O preconceito já está no você precisar dizer. Diga, Florzinha. Bom, todos já me conhecem. Já? Meu nome é Bel. Bel. E eu tenho 78 anos, já vivi bastante. E fui criada dentro desse... Você é linda, Bel. Linda. É a visão de vocês, é porque veio do interior. Eu tenho uma neta, ela tem 17 anos. Ela é lésbica. E ela nunca me disse, mas eu vi fotos dela com a namorada. Ela mora no Rio de Janeiro. E quando eu soube, vocês imaginem o choque de cultura. Eu, com 78 anos, a vida inteira hétero, lidando com héteros, muito tempo, eu já quase velha, foi porque eu fui saber que existia homossexualidade. E sempre existia, eles que não mostravam, né, pela sociedade. Era. Então, quando eu senti que ela não me falou, mas eu perguntei a ela, como vai, Carol? Tá ótima, tia, estamos muito bem, vó. Estamos muito bem. Naturalizou. Aí eu senti aquela coisa assim, ela é feliz. Ela está feliz. Não era o que eu queria ter bisnetos. Entendeu? Não está impedida de ter. Sim. Mas ela, uma vida normal, homem, mulher, procriar, etc. Meu amorzinho, mulher com mulher também é vida normal. É, né? É. Então... Mas aqui, para minha idade, isso meio chocou. Imagino. E eu consegui converter. Conseguiu trabalhar a evolução, né? Graças a Deus. Senti isso como uma normalidade, uma coisa que é... Perfeito. Normal.
Perfeito. Agora vocês já estão me conhecendo demais, viu? Tem que deixar uma casquinha, né, de proteção. Então, gente, aí eu pergunto a vocês. Vocês percebem que agora, nos locais, tem aquela rampa de cadeirante? Que tem ônibus que tem opção para cadeirante? Nem sempre funciona. Mas me diga uma coisa, os cadeirantes só existem agora, recentemente? Né? Onde estavam as rampas dos cadeirantes do século passado? Sempre existiu, mas eles eram invisíveis. O que eu estou trazendo para vocês nessa aula, o que eu estou tentando compartilhar com vocês, espero estar conseguindo, é que a gente precisa buscar a todo momento a nossa evolução. A evolução do personagem auxilia na evolução do espírito, e na próxima encarnação a gente vai estar melhor do que essa encarnação agora. Até nessa a gente vai estar melhor. Porque quando você desconstrói determinados ranços e se permite que uma ideia nova surja, você não volta à ideia anterior. Nenhuma mente volta ao pensamento anterior depois que elaborou algo melhor. A gente não desconstrói o que construiu. O aprendizado, a evolução, ele é um processo contínuo. Então, vamos trabalhar a nossa evolução, a nossa bondade, a nossa amorosidade enquanto este personagem, porque o personagem é o meio que a gente utilizou aqui, vou ser mais específica, aqui em Salvador, para poder vivermos essa experiência física, evoluindo o personagem e evoluindo o espírito. Na próxima encarnação, algumas mazelas, algumas crecas, alguns preconceitos que a gente ainda nutre nesta, se a gente elaborar, na próxima não virá. São habilidades adquiridas. O espírito mais evoluído é aquele que consegue adquirir maior habilidade. Maior número de habilidades, perdão. Oi, Neu, eu me chamo Luciana. Oi, Lu. Bom dia. Bom dia. Tu veio falando, né, desde o início, assim, essa questão da evolução, e é o que a gente busca aqui na ULI. E, assim, eu venho estudando bastante, já tem uns 9 anos que eu estou nesse caminho do autoconhecimento. E como eu percebo assim, esse movimento evolutivo, né? Agora tu comentaste a questão da rampa, que não tinha no passado e agora tem. Né? Agora nós temos a inteligência espiritual. Antes só se falava em inteligência emocional, agora tem a inteligência espiritual. Né? Então, assim, ó, isso. Aí eu fiquei me questionando, né? Será que eu só acordei agora? Ou será que, de fato, essa evolução sempre teve? Né? Mas eu concluí, né, na tua fala, que realmente nós todos estamos em evolução. E a pandemia trouxe isso mais fortemente ainda. Né? Porque, assim, ó, como se observou que as pessoas rezaram mais, né, na pandemia. Foi uma pesquisa que teve, né? Em São Paulo, 80% das pessoas buscaram mais a transcendência. Então, assim, a gente vem nesse movimento de evolução. Né? Isso me deixa muito feliz. E, falando da questão da qualidade de vida também, que a colega ali comentou e que você, né, sabiamente trouxe para nós, a qualidade de vida ela é muito relativa. Né? Para Neuzi pode ser... Neuzi, né? Desculpa. Neuzi. Pode ser uma xícara de chá. Né? Para a pessoa que trabalha comigo, pode ser passar uma tarde ensolarada num gramado, um exemplo. Né? Então, eu só queria trazer isso porque eu fico muito feliz de perceber essa evolução e de poder estender a mão para as pessoas, né? E abrir os olhos das pessoas, que as coisas são mais simples. E estou aprendendo muito aqui contigo, estou anotando horrores no celular. Adorei esse, como é que é? Quem diz o que diz. Quem é que me diz o que diz? Quem é que me diz o que diz? Isso é transformador. Parabéns. Muito obrigada, gente. Eu gosto tanto as duas coisas que eu mais gosto de trabalhar, como facilitadora e como psicóloga. Gosto demais, é uma escolha. Eu não estou aqui porque a lei tem esse poder de sedução todo. Não. É porque eu escolho. Vim aqui num sábado, no dia do meu aniversário, estar com vocês. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha amorosa. E deixa eu dizer para vocês, toda encarnação a gente evolui. Mas quando a gente se empenha para estudar, para ter mais conhecimento, para se permitir desconstruir, a gente acelera um pouquinho a evolução. Se a gente não fizer nada, ainda assim a gente evolui. Mas a gente pode, já que a gente está engateando, vamos andar um pouquinho. Se já estou conseguindo andar, será que dá para correr?
falando pedagogicamente, entendeu? Então, evoluir em cada encarnação é tácito. A gente evolui. Mas podemos acelerar o processo. E como diz Adenauer, acelere, porque o seu amor também já deve estar acelerando para você não perder o bonde e não se afastar do seu amor, segundo ele, né? E ele é minha referência, ele é meu amorzinho. Minha filha caçula diz assim, mãe, você paga pau para Adenauer. Eu falei, gente, paga pau, coisa horrorosa. O que você quer dizer com isso, menina? Que você admira ele, mãe. Então, por que você não diz que eu admiro? Não é mais simples? A palavra admirar não é tão mais bonita? Mas faz parte do contexto dela, está tudo bem. Então, gente, olha a evolução aí. Esse filme, Os Colegas, foi feito por pessoas com espectro autista, porque os novos estudos já demonstrou que não existe autista na totalidade. Por mais que se estude, o que se tem é o espectro autista. Ele foi feito por um rapaz que tem espectro autista, ele foi o diretor, ele foi o artista. Ele e os colegas, que também possuem espectro autista. Isso foi aceito. Olha a sociedade evoluindo. Isso foi aceito. Esse filme ocorreu, existe na Globo, no YouTube, na Netflix, vocês podem ver. Ou seja, tempos atrás, se uma pessoa com espectro autista dissesse assim, eu quero criar um filme, não, você é limitado, você não pode. Olha isso. E o filme é legal, eu assisti. É óbvio que todos os filmes que eu estou falando para vocês aqui, eu assisti. Porque como eu iria compartilhar algo que eu não assisti? Eu não acho que isso seria adequado. Entendeu? Então, isso, para mim, é fantástico. É um processo evolutivo. A gente, estou trazendo para vocês aqui, que no mundo espiritual tem essa mesma diversidade da gente. Tem os mesmos núcleos. Tem pessoas que defendem uma categoria, que criticam outra. O processo evolutivo. Eu digo que é assim, ó. A gente vem aqui, evolui, desencarna, evolui, reencarna, evolui, desencarna, evolui, o processo é assim. E aí, nesse processo, eu fiquei sabendo de fontes seguras que a minha melhor evolução, o personagem mais evoluído que eu tenho é essa, agora, Neusimar. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu me perguntei, se essa é a mais evoluída, Senhor, como deverá ter sido as outras? Porque essa não é lindinha, não. Ai, Jesus, é isso mesmo. A nossa encarnação, o personagem mais evoluído que nós temos é esse agora. Eu espero que vocês tenham uma reflexão melhor que a minha. Então, é igual, gente. Só que a gente evolui aqui, chega lá, a manifestação é melhor. Lá onde, por ser sincero, o mundo espiritual está em todo contexto, está em todo lugar, né? A gente fala lá, mas é só a maneira de falar. É necessário ao espírito, em algum momento de sua evolução, principalmente quando consegue deixar de conceber um Deus protetor contra o mal, que é concebido como sendo oriundo de fora de si mesmo e de cuja participação na origem de ver os seus erros, refletir sobre a influência que esta tem sobre o seu destino. Adenauer está falando aí de um Deus protetor, que quando você diz assim, Deus me salve, Deus me guarde, Deus me proteja, ele acredita que quando você está nesse lugar, você não fala assim, fui eu que fiz, eu estou passando por essa situação porque é necessário para um aprendizado, eu estou vivendo isso, ou então, eu vivencio uma doença, eu digo assim, ô Jesus, por que você deixou isso acontecer comigo? Quando foi que você deixou de me proteger, meu Deus? Isso aconteceu comigo porque é para o meu crescimento, para a minha evolução. Às vezes é difícil a gente analisar dessa maneira, mas se a gente perceber que todas as experiências, todas, absolutamente todas, você se perguntar qual é o aprendizado, você vai achar a resposta. Se você perguntar e se esforçar para ver, você vai achar um aprendizado. Porque a tendência é dizer assim, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Eu aos 10 anos, comi uma carne que me trouxe uma doença que não tem cura. Como eu tenho uma mediunidade bem legal, a minha mãe dizia que foi minha avó
paterna que fez isso, que me deu uma salada e, a partir disso, eu adoeci. Eu tive o privilégio de saber onde foi. Aí eu disse para minha mãe, não traga a culpa para minha avó. Não foi ela. E nem a pessoa que me deu essa carne também tem culpa. Ela me ofereceu uma farofinha e tal, e a carne não era tratada, e eu não sabia, eu tinha 10 anos. E assim, e teve um tempo que eu fazia assim, por que eu? Por que comigo? E aí, não sei se vocês conhecem Fernando Santos, ele é muito meu amigo, ele é meu colega lá no psicoterapia. É uma honra ter ele como amigo. Aí, logo quando eu comecei no ciclo básico, eu contei para ele esse fato, que não tem cura, tem tratamento. Aí eu disse, mas e naquele conflito, naquele choro, né? Começando a espiritualidade, aí eu disse para ele, por que comigo? Por que aconteceu isso justo comigo? E achando que Fernando ia me abraçar, ou vem cá, isso aqui. Ele olhou para minha cara e disse assim, e por que não pode ser com você? Você é mais bonitinha que todo mundo, é? Você é privilegiada? Qual o motivo de não acontecer com você, acontecer com todo mundo? Não entendi. Assim, nesse tom. Naquele dia eu me apaixonei por Fernando. Total e absolutamente. Desde aquele dia que a gente é amiguinho, entendeu? Eu falei, gente, esse cara é de uma sabedoria fantástica. E a partir daquele dia, eu internalizei. Porque não é você saber a teoria que altera o seu comportamento, é você internalizar. E a partir daquele dia, eu internalizei. E qualquer coisa que me acontece, não tem essa pergunta por que comigo, não. A pergunta que tem, o que eu vou aprender com isso? E hoje, a Neusimar que vos fala, é a Neusimar que diz assim, eu tenho uma doença, mas a doença não me tem. É diferente. Eu surfo, faço bike, namoro, dirijo, trabalho, sou empresária, viajo, faço absolutamente tudo. Quem conduz ela sou eu. Qualquer doença que vocês tenham, começa a se questionar, eu a tenho ou ela me tem? E se ela conduz a sua vida, ela que te tem. Se é você que conduz ela, é você que tem ela. Então, quando eu trazia porque comigo, eu queria esse Deus protetor, que deixou isso acontecer comigo aos 10 anos de idade. Né? É um pouco disso que a gente vai aprendendo. A hipocrisia é um dos males da nossa sociedade. Promove a injustiça, guerras e desigualdades sociais, num quadro de auto-engano que inclui a noção de que a hipocrisia em si é um comportamento necessário ou benéfico, humano e da sociedade. A hipocrisia é um dos males do mundo ou das pessoas. E aí, quando a gente fala, porque as pessoas são muito hipócritas. E aí, nós que já somos mais evoluídos, pergunta, e eu? Onde está a minha hipocrisia? Eu também sou hipócrita? E se sou, em quê? Se sou, preciso melhorar, alterar, evoluir. Se não sou, parabéns para mim. Digamos assim. Há que romper com a crença e conceito que bloqueiam a ampliação da consciência e impedem uma visão adequada de si mesmo e do mundo. Essa nova visão inclui leveza, ausência de julgamentos, dissolução de culpas, amorosidade, imortalidade, entre outros. Entende, gente? É isso, amorosidade, culpas. Vamos diluir isso. Vamos alterar isso. Madalena Freire. Eu não sou você. Você não sou eu. Mas somos um grupo. Enquanto somos capazes de diferenciadamente eu ser eu vivendo com você e você ser você vivendo comigo. Essa tem que ser a nossa relação. Essa tem que ser o nosso olhar. Porque quando eu gosto do azul e o outro gosta do vermelho, eu não tenho que trazer para o outro que o azul é a melhor alternativa. O azul é minha melhor alternativa. Mas, para ele, o vermelho é a melhor alternativa. A forma de perceber o vermelho é a melhor alternativa. Né? E a gente fala, não, porque eu
eu penso que assim é da melhor maneira de reagir. Gente, toda vez que você diz eu penso, veja aí a frase, eu penso. Porque eu quero que faça dessa forma na minha família, que é a melhor alternativa. Eu quero. E muitas vezes o nosso querer não tem uma sintonia com o querer do outro. E, às vezes, o querer do outro é tão distinto do nosso querer que a gente fica, como é que pode? Às vezes, a gente se depara, eu li um livro de, se eu não me engano, é Aldo Carotenuto. O nome do livro é Amar, Trair. Ele fala várias coisas sobre amar e trair. E tem uma ideia que ele desenvolve, que eu vou resumir aqui para vocês, que ele diz o seguinte: nós estamos traindo o tempo todo. Por exemplo, quando você está grávida, você imagina um bebezinho dessa forma, daquela maneira, exemplo dele. Quando o bebê nasce, ele é de outro jeito. E aí você se questiona, cadê o bebê ideal que eu imaginei? E, nesse momento, aquele bebezinho acabou lhe traindo por não ser exatamente, fidedignamente, como você pensou. Ele traz essa traição em várias questões, em vários tópicos. Mariazinha quer fazer filosofia. O pai quer que ela faça química. Ela vai ter que escolher. Se ela fizer química, ela está sendo fiel a ela e traindo o pai. Se ela fizer filosofia, ela está sendo fiel. É o contrário, né? Mariazinha, eu percebi. Mariazinha quer fazer química e o pai quer que ela faça filosofia. Vou trazer esse exemplo agora, tá bom? Se ela fizer química, ela está sendo fiel a ela e traindo o pai. Se ela fizer filosofia, ela está sendo fiel ao pai e traindo a ela. A gente vive escolhendo o tempo todo. Várias coisas, várias questões. E as nossas escolhas, muitas vezes, precisa que a gente traia uma outra pessoa para ser fiel a gente. Ou então que a gente traia a gente para ser fiel a outra pessoa. Além de ser a primeira neta, eu sou a filha única da minha mãe. Eu tenho mais 2 irmãos. Eu tenho 52, o meu irmão, outro tem 50 e o outro tem 42. Eu fui até meio babá dele quando ele quer alguma coisa, como ele falou, minha mãe, ele me chama de minha mãe, minha mãezinha, você pode me dar um dinheirinho? Mais ou menos por aí. Então, e minha mãe, ela sonhou em ter uma princesa. Ela não sonhou em ter uma filha. E vocês percebem que eu sou básica, né? É jeans, a camiseta. Ela sonhou em ter uma princesa. Então, quando eu ia para a escola, ela botava, na minha época era Mônica, viu, gente? Mônica Cascão. Ela botava a xuxinha de Mônica, o brinquinho de Mônica, a correntinha de Mônica, o anelzinho de Mônica, toda bonitinha, toda perfumada. Chegava lá a pessoa, endiabrada, saía jogando futebol, jogando bola, correndo atrás dos meninos, de polícia e ladrão, aquela coisa. Eu chegava, a sorte que eu arrancava tudo e jogava na mochila, né? Eu chegava com o cabelo assim. Aí a minha vizinha dizia, mas Neu, você vai para a escola tão lindinha, por que você volta toda descabelada assim? Aí eu dizia, tia Dalvina, é porque eu brinquei muito. Aí minha mãe ficava naquele desespero, porque ela queria que eu fosse a princesinha. Tinha dia que eu me achava uma árvore de Natal. Gente, minha mãe botava um vestidinho vermelhinho, com um sapatinho vermelhinho, toda assim. Mas eu não era isso. Aí teve uma época que eu achei que minha mãe estava muito triste, quanto mais ela me enfeitava, mais eu deixava. Não porque eu queria ser enfeitada, mas porque eu queria que minha mãe estivesse feliz por eu estar fazendo o que ela gostava. Então, eu estava traindo a mim para ser fiel à minha mãe. Nós já chegamos na fase dela dizer para mim, eu já vi até tentar usar essa frase, mas comigo aconteceu também, dela dizer para mim, eu quero minha filha de volta. Quem é você? Quem é você? Eu quero minha filha de volta. E hoje, eu até boto assim um brinquinho, uma correntinha, um anelzinho, mas vocês não vão me ver com muitos anéis, muitos brincos, muita coisa penteado, muita maquiagem. Mas eu sou básica. É da minha natureza. Então, eu não vou chegar aqui com o vestido
cheio de coisa, com vários colares, várias pulseiras, vários anéis, uma maquiagem bem profissional, uns penteados, porque não é da minha natureza. E, com o tempo, minha mãe foi compreendendo. E, hoje, eu compro maquiagem para minha mãe, joias para minha mãe, vestido para minha mãe, porque, na verdade, o que ela fazia comigo é o que ela queria para ela. Eu compro perfume importado, joia importada, maquiagem importada, porque ela gosta, sabe? Comprei um vestido vermelho lindo para ela. Ela usa direto esse vestido, tanto que ela amou. Então, é dela, não é meu. Isso não me desqualifica, mas respeitar a minha natureza. Minha mãe, eu quero uma calça jeans e uma camiseta. Eu não vou botar um vestido cheio de babado, de roda, de tudo, porque é lindo, mas não sou eu. Então, essa sou eu. E esse amar trair é necessário, é importante, é fundamental, para você começar a se construir sem agredir o outro. Eu sempre falo com ela com muita amorosidade, muita. Discordando totalmente dela, ainda assim é muita amorosidade. Sabe por quê, gente? Ela é minha mãe. Ela me deu a vida. E ele é meu pai. Eles são meus amores. A sociedade que coloca a igualdade à frente da liberdade irá terminar sem igualdade e sem liberdade. Não existe igualdade sem liberdade. Está vendo o que eu falei, Marco? É aquele primeiro slide. Aí seria Marco, seria Vinícius, Marco, Vinícius e Neu. Neu é a menorzinha. Então, eu preciso das duas caixas. Neu sem salto. Eu tenho o hábito de dizer para os meus pacientes, os meus pacientes todos são grandões, né? Aí eu tenho o hábito de dizer para o meu paciente, olhe, eu sou uma mulher de pequena estatura. Eu tenho gente que é enorme, mas eu sou uma grande mulher, presta atenção. Eu sou uma grande mulher de pequena estatura. É assim que é. E aí a gente vai vivendo nessa caminhada, gente. Não pensem que vocês vão evoluir daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 6 meses. Queiram evoluir hoje. Comportamentos que vocês acham que não são mais adequados, que não pertencem mais a vocês, alterem hoje. Agora. É aquela música. Viver é, afinal, um instrumento. De dentro para fora, de fora para dentro. Tem Almissáter, né, que fala, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E o nosso processo evolutivo é esse mesmo. Geraldo Vandré, exatamente. Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E aí vocês, caminhando e cantando, é isso que eu estou propondo para vocês. Façam a hora, não espere acontecer. E o processo evolutivo do espírito é de dentro para fora e de fora para dentro. Você evolui, altera o contexto altera, você evolui. Você evolui, altera o contexto altera, você evolui. E quanto mais você evolui, menos preconceitos, menos desamor, menos desigualdade e mais amorosidade. Essa música é linda. E tem um trechinho que diz assim, viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Quem quiser pode cantar. A toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Muito obrigada e até a próxima.